Boa noite. Boa noite. Viúva de Eduardo Campos discursa pela primeira vez após a morte do marido e se coloca à disposição do PSB. Pesquisa Datafolha aponta Dilma com 36, Marina com 21 e Aécio com 20% das intenções de voto. Seca atinge plantações de flores em Atibaia, no interior de São Paulo. Fechado desde janeiro por contaminação no solo, o campus da USP Leste é reaberto. Governo americano reforça segurança no Missouri após onda de protestos por morte de jovem negro. Nossa equipe mostra quais são as favelas de São Paulo que já passaram por processo de urbanização. A crise do abastecimento vem atingindo com força também o interior de São Paulo. Agricultores de Atibaia contabilizam prejuízos com a falta d'água. Algumas produções de flores tiveram perdas de até 80%. A tradicional Festa das Flores e Morangos, que acontece em setembro na cidade, pode ser prejudicada. Manchas nas folhas que só ganham destaque quando olhadas bem de perto, provocados pela falta de irrigação. Aqui nós temos um ácaro, né? Isso é deficiência de água, né? Nós temos água suficiente para estar irrigando, então ele começa a sugar os nutrientes da planta e não consegue fazer fotossíntese suficiente para poder formar a planta. Esta planta é a solidago, mais conhecida como tango. Ela costuma ser vendida com 80 centímetros de altura. A falta de chuvas fez com que Marco Antônio desse prioridade à irrigação de parte da produção, que já estava comprometida com os clientes. A parte que não foi irrigada não conseguiu o mesmo tamanho. Quando não chove, a planta não se desenvolve corretamente. Sem crescer, ela não pode ser vendida e acaba sendo jogada fora. Os últimos meses sem chuva resultaram em uma perda na produção de até 80%. Isso representa uma queda nas vendas de 7 mil unidades por mês. Esta outra planta é a gipsófila, muito usada em arranjos de casamento. Sem chuva, os maços mais antigos não criaram raízes e não desenvolveram talos. Sem essa estrutura, elas ficam mais suscetíveis a doenças que matam a planta. Os maços plantados agora no inverno, com temperatura mais baixa, não dependem de tanta irrigação e conseguiram crescer normalmente. Marco Antônio gastou cerca de R$100 mil com 80 caminhões-pipa e com a ampliação desse lago. Este outro reservatório tem sido a salvação da lavoura, porque é abastecido com água de um poço artesiano. Nesse período está difícil, estamos usando o máximo da capacidade, né? Não é o ideal, a gente sabe, mas é o único recurso que nós temos hoje. Nos reservatórios espalhados pelo sítio, a capacidade de armazenamento é de 32 milhões de litros de água da chuva. Hoje tem apenas 2 milhões para usar. Um novo reservatório está em construção e vai custar mais R$60 mil. Assim como Marco Antônio, Marisa também é produtora de flores e vende as plantas para a Olambra, na região de Campinas. No último verão, sem chuvas, viu quase toda a produção ser jogada no lixo. Eu optei por um poço semi-artesiano, mas não consegue atender a todas as minhas necessidades. Esta é uma das estufas que não puderam ser irrigadas por falta de água. Os crisântemos que ficavam aqui morreram, uma perda de 70% da produção. A seca pode atrapalhar um dos carros-chefes da economia da cidade, que é a tradicional Festa de Flores e Morangos, que sempre acontece em setembro e costuma receber por dia 12 mil pessoas. Nós, produtores, ouvimos muito dos colegas, né, que estão com falta d'água, que estão chegando a perder a plantação, né? Então eu acredito que vai sim afetar. É um risco que nós estamos correndo, arriscando mais uma vez para poder pagar as nossas contas. 5 dos principais rios do estado de São Paulo estão com nível abaixo de 30%. Os dados são do Comitê de Bacias Hidrográficas e do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Os rios são Tietê, Grande Piracicaba, Mogi Guaçu e Paraíba do Sul. Todos eles cortam ou banham São Paulo. Outros grandes mananciais, como os rios Paraná e Paranapanema, também sofrem com a longa falta de chuvas. Essa é a pior seca do estado em mais de um século. Homem que atropelou e matou o corredor dentro do campus da USP, no Butantã, poderá ser indiciado por homicídio doloso quando há intenção de matar.
O Ministério Público quer a conversão da prisão em flagrante de Luiz Antônio Conceição Machado, de 43 anos, em prisão preventiva. Ele atropelou um grupo de atletas neste sábado, matando um senhor de 67 anos dentro do campus da USP do Butantã, na zona oeste da cidade. Segundo o teste do bafômetro, o motorista estava alcoolizado e, de acordo com a promotoria, assumiu o risco de matar. Outras 4 pessoas foram atropeladas. Policiais tiveram que conter a multidão para evitar que o motorista fosse linchado. A justiça permitiu a liberação do motorista desde que ele pague uma fiança estipulada em R$55 mil. Mas a justiça não informou se o valor já foi pago. Violência nos Estados Unidos. Governo do estado do Missouri convoca a Guarda Nacional para auxiliar na segurança da cidade de Ferguson. Este é o 9º dia de protestos por causa da morte de Michael Brown, jovem negro que foi morto a tiros por um policial, mesmo estando desarmado. A autópsia divulgada hoje revela que ele foi atingido 6 vezes durante a ação. O caso desencadeou uma onda de violência que fez com que escolas suspendessem as aulas e a prefeitura decretasse toque de recolher em Ferguson. Na noite de ontem, mais de 400 pessoas participaram de uma manifestação que terminou em confronto. Civis saquearam lojas e atiraram coquetéis Molotov, enquanto a polícia respondia com bombas de gás lacrimogênio e tiros de balas de borracha. O governo federal, preocupado com a revolta na cidade e com as controvérsias nas investigações, enviou agentes do FBI para interrogar testemunhas do tiroteio. O drama de um dos últimos sobreviventes do terror da Segunda Guerra Mundial chega ao cinema. O documentário Sobrevivi ao Holocausto, do diretor Márcio Pitliuk, estreia na próxima quarta-feira em São Paulo. Em meio a fotografias de família no apartamento em Higienópolis, um senhor de 90 anos guarda documentos, livros e fotografias de uma das passagens mais sombrias de nossa história. Júlio Gartner foi testemunha de tudo isso. Nasceu na Polônia e, por ser judeu, com apenas 15 anos, teve que abandonar a casa. Os irmãos fugiram. Os pais morreram nas mãos dos nazistas. Assim que eles chegarem lá, vierem os caminhões alemães, circundarem a cidade e levarem todos diretamente para campo de extermínio. Primeiro, Júlio ficou escondido em uma aldeia, depois presenciou o horror no gueto de Cracóvia. Todos foram mortos, com uma crueldade indescritível. Ele passou por 5 campos de concentração e trabalhos forçados na Polônia e na Áustria e chegou a pesar 30 quilos. Eu vi as pessoas, quando recebiam 1/8 de pão, colocando pão na boca, outro chegava, arrancava pão e comia. 2 anos depois do fim da guerra, Júlio veio para o Brasil e, em São Paulo, trabalhou, casou e criou os filhos. A história de vida do Júlio Gartner também é a história do Holocausto. E essa história será contada agora no cinema através de um documentário feito pelo Márcio, que é também um especialista em Holocausto, além de cineasta. Vocês se conheceram em 2008. O que te impressionou na história dele, que te fez pensar em levar isso para as telas? Eu queria fazer uma denúncia do que é o antissemitismo ao extremo, do que é a intolerância ao extremo, o racismo ao extremo, que é o Holocausto. Esses 5, 6 anos que ele viveu durante a Segunda Guerra é exatamente igual à história do Holocausto. No filme, Júlio volta aos locais por onde passou na guerra. 15 cidades entre Polônia, Áustria, Itália e França. Um dos momentos mais marcantes foi um encontro inesperado com um camponês que não era judeu e arriscou a vida para ajudar o amigo. É muita emoção, muita emoção. Eu não quero nada. A única coisa, porque eu abracei esse tema, para que isso não mais aconteça, não só com os judeus, mas todas as minorias étnicas, tem que ser contado, tem que ser divulgado. É muita emoção.
muita emoção. Viúva de Eduardo Campos, Renata, quebra o silêncio e discursa para centenas de militantes do PSB que se reuniram hoje em uma casa de eventos no Recife. Foi a primeira vez que ela falou publicamente após a morte do marido. Ela disse que depois da tragédia pediu ao presidente do partido que mantivesse tudo como Eduardo Campos queria. Ao lado dos filhos, Renata disse que irá participar da campanha por 2. Antes de tudo, gostaria de agradecer muito a cada um dos pernambucanos pela força e carinho que recebemos. Acho que devem estar pensando, Renata aqui hoje é que estava como estive em tantos momentos ao lado de Dudu, quando ele pediu para marcar essa reunião. Depois da tragédia, Silena me perguntou, e agora? Eu disse, mantém tudo como ele queria. Como participei a vida toda de campanhas, não será diferente nessa. Pelo contrário, tenho a sensação que tenho que participar por 2. E aí vim, porque sei da vontade dele e da importância de eleger Paulo, Raul e Fernando. E todo esse time. A gente comentava sempre, depois de todos esses anos, de tanto trabalho, de tantas coisas feitas, de tantas transformações, sabendo que muita coisa ainda precisa ser feita, outras consolidadas, a gente pensava, precisamos garantir essa vitória, pois só assim é possível ver esse sonho ir adiante. Acho que só depende de nós. Estou aqui com Duda, João, Pedro, José e Miguel, para dizer, Paulo, Raul e Fernando, contem com a gente. Pode parecer que o nosso maior guerreiro não está na luta, mas seus sonhos estarão sempre vivos em nós. Fica tranquilo, Dudu. Teremos a sua coragem para mudar o Brasil. Não desistiremos do Brasil. É aqui que cuidaremos dos nossos filhos. Um beijo grande, minha gente. Datafolha divulga a primeira pesquisa de intenção de voto após a morte do candidato Eduardo Campos, do PSB. O levantamento simula cenários com Marina Silva na disputa, embora ela ainda não tenha sido oficializada pela legenda. Com a entrada de Marina na disputa, a eleição presidencial deve ir para o segundo turno. Dilma Rousseff, do PT, aparece com 36% das intenções de voto. Marina Silva, do PSB, aparece com 21%. E seguindo a margem de erro de 2 pontos, estaria empatada tecnicamente com Aécio Neves, do PSDB, que tem 20%. Pastor Everaldo, do PSC, tem 3%. Brancos e nulos somam 8%. 9% não sabem em quem votar. Na simulação de segundo turno entre Dilma Rousseff e Marina Silva, a candidata do PSB aparece com 47% das intenções de voto contra 43% da presidente Dilma Rousseff. Segundo o Datafolha, empate técnico. Já se o segundo turno fosse contra Aécio, Dilma teria 47% dos votos contra 39% do candidato tucano. José Maria, do PSTU, e Eduardo Jorge, do PV, tiveram cada um 1% dos votos. Os demais candidatos não pontuaram. O Datafolha ouviu 2.843 eleitores em 176 municípios entre quinta e sexta-feira da semana passada. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. E nesta mesma pesquisa, o Datafolha também ouviu os eleitores sobre a aprovação ao governo da presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff.
A gestão da presidente foi considerada boa ou ótima por 38% dos entrevistados, índice mais alto desde abril e que representa um crescimento de 6 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior de julho. 38% julgaram a administração regular, mesmo índice do mês passado. Já a reprovação de Dilma teve queda. Os que consideram a gestão ruim ou péssima passaram de 29% para 23%. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. O Datafolha mostra Dilma com 36%, Marina com 21% e Aécio com 20% tem um empate técnico. É provável Marina ainda em alta numa próxima pesquisa. Para o segundo turno, Marina tem 47% e Dilma 43%. A preocupação de Dilma é o segundo turno. Já Aécio vai ter que lutar muito contra a Marina para chegar ao segundo turno. Para a Marina, a campanha agora é outra. Até o acidente fatal, Marina podia seguir sendo quem é e dizendo o que pensa, ou deixando que dissessem por ela. Marina podia dizer ou deixar que dissessem ser contra a aliança formal do PSB com o PSDB de Alckmin e a informal com o PSDB de Aécio em Minas. O mesmo podia dizer ou deixar que dissessem em relação à aliança do PSB com o PT no Rio de Janeiro. Marina podia seguir sem riscos com o discurso de que representa o novo. Ela era apenas a vice. Agora terá que ela mesma dizer o que quer e o que não quer. Marina certamente dirá que vai cumprir compromissos e acordos de Eduardo Campos. E isso implicará renúncia a porções do discurso novidadeiro. Os compromissos do PSB de Eduardo com o mundo do agronegócio, por exemplo, não são os mesmos compromissos de Marina e seus sonháticos, como não eram as alianças heterodoxas com o PSDB e PT. Para se concretizar o que chamo de terceira via, não bastará mera negação ao PSDB e ao PT. A arquitetura, usos e costumes da política partidária do Brasil são o que são. Marina terá que conviver com isso e enfrentar isso no dia a dia. Como Dilma e Aécio, Marina agora está exposta. Virão fatos e verdades em seu favor, virão opiniões e fatos negativos, virá atenção total a tudo que ela diga, faça ou tenha feito. Virá uma devassa. E como fazem com Dilma e Aécio, também contra a Marina se moverá o esgoto habitual. Boa noite. O programa Hora do Voto recebe hoje Alexandre Padilha, candidato do PT ao governo do estado de São Paulo. Qual é o legado? Entrevistado pela jornalista Maria Lídia Flandoli, Padilha falou sobre os problemas no abastecimento de água em São Paulo. Se eu fosse governador de São Paulo, eu já teria feito todas as obras que o atual governador há 10 anos assumiu a responsabilidade de fazer e não fez. O candidato petista disse que, se for eleito, sua prioridade de governo será a educação. Acabar com a aprovação automática, estabelecer o plano de expansão das escolas técnicas estaduais. Vamos criar o CEL da Juventude, que é um modelo que a prefeita Marta, por exemplo, fez aqui em São Paulo. Sobre o fato do PT jamais ter vencido uma eleição para governador do estado, Padilha afirmou que desta vez há uma diferença. O PT nunca se preparou da forma como nós nos preparamos dessa vez para ganhar a eleição no governo do estado de São Paulo. Hora do Voto vai ao ar hoje às 11h30 da noite. Amanhã começa o horário eleitoral no rádio e na televisão. No rádio, os programas serão apresentados das 7h25 às 7h50 da manhã e do meio-dia e 25 ao meio-dia e 50. Na TV, o horário eleitoral vai ao ar da 1h a 1h25 da tarde e à noite das 8h30 às 8h55. Nas terças, quintas e sábados serão veiculados os programas com os candidatos à presidência. Já às segundas, quartas e sextas, a programação será ocupada pelos candidatos aos cargos de senador, deputados federal, estadual e distrital. Amanhã o PSB abre o horário e fará uma homenagem a Eduardo Campos. A propaganda partidária no rádio e na televisão segue até 2 de outubro, 3 dias antes do primeiro turno. Fechado desde janeiro, o campus da USP Leste foi reaberto nesta segunda-feira. O local estava interditado devido a uma contaminação no solo.
Juliana é de Campinas. Se mudou para São Paulo com o objetivo de estudar na USP Leste e cursar Gestão de Políticas Públicas. Está no 4º semestre do curso. O último foi bem complicado. Com o campus interditado, o curso foi transferido para outro local e o gasto para se manter em São Paulo dobrou. Os gastos do dia a dia com o almoço, transporte aumentaram muito, sem falar que a gente perdeu vários conteúdos. O campus leste da Universidade de São Paulo foi interditado pela CETESB em janeiro deste ano, depois da constatação da presença de grande quantidade de gás metano no subsolo, altamente inflamável. Além disso, a terra estava contaminada, proveniente da drenagem do rio Tietê. Com a interdição, cerca de 5.000 alunos tiveram as aulas em outras unidades e em 2 prédios alugados. Mesmo assim, muitos professores não conseguiram cumprir a carga horária, segundo os alunos. Tive uma matéria que eu tive só as 2 primeiras aulas, uma prova e acabou. Foi muito rápido, eu não tive nada da matéria. O primeiro dia letivo do semestre teve recepção para os alunos. No auditório principal do campus, a diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades falou com estudantes. A unidade já estava numa crise, houve uma greve longa no 2º semestre do ano passado. No início desse ano, em 2014, tivemos que ter até reposição de aulas antes de começar o 1º semestre, que também já começou atrasado por conta do todo o trabalho de procurar lugar para dar as aulas, né? Então, todos os processos foram interrompidos. Foi uma fase difícil, academicamente, psicologicamente. Foi muito difícil para a gente não vir para o campus direto, sabe, passar por todos esses problemas logo no 1º semestre. Para reabrir, a USP Leste teve que fazer adequações no local. O terreno contaminado foi isolado com uma cerca metálica. Grama foi plantada em toda a extensão para cobrir a terra. A CETESB concedeu ainda prazo de mais 90 dias para que estudos da área sejam feitos. Além disso, novos sistemas de retirada de gás foram instalados. Várias tubulações como aquela estão espalhadas aqui pelo campus da USP Leste. Elas servem para captar oxigênio e levá-lo até o subsolo, onde estaria o gás metano. Depois de percorrer o subsolo, várias bombas como esta, bem barulhentas por sinal, fazem o trabalho de ventilação, de exaustão desse material por meio deste cano. As 23 bombas usadas no sistema de ventilação são alugadas. Os alunos continuam preocupados. Eu tenho medo mesmo que aconteça porque a gente não sabe, né, direito. Por exemplo, tomar água, não sei se eu posso tomar água, se é totalmente seguro. Não sei se eu posso andar na grama, não sei. Todos os prédios foram instaladas as bombas e nenhum deles, posso garantir, que tenha mais qualquer tipo de problema de ter emanação de metano para dentro do ambiente. Organização Mundial da Saúde pede que sejam realizados exames médicos em viajantes para evitar maior contágio pelo vírus Ebola. Em comunicado, a OMS ressaltou a necessidade de vigilância em aeroportos, portos marítimos e fronteiras, mas não exigiu restrições nas viagens. Neste final de semana, moradores invadiram um centro de isolamento de Monrovia, a capital da Libéria. Cerca de 30 pacientes fugiram e 17 ainda estão desaparecidos. Objetos infectados também foram roubados, como lençóis e colchões. O país é um dos locais mais afetados pela doença, que já matou mais de 1.000 pessoas na África desde o início do ano. Esse é considerado o maior surto de ebola da história. Apesar do ebola não ter chegado ao Brasil, as autoridades já começaram a se preparar para um possível combate ao vírus. O Corpo de Bombeiros de São Paulo recebeu hoje uma viatura equipada para atender casos suspeitos da doença. É uma viatura bem parecida com a ambulância já utilizada pelo resgate, mas os equipamentos de proteção são diferentes. Os bombeiros que vão lá dentro usam botas, um macacão especial, luvas e máscaras que filtram o ar. Além da roupa especial para os bombeiros, essa viatura vem com equipamento diferente. É uma maca especial, ela é toda fechada, encapsulada. O paciente com suspeita está lá dentro e o profissional aqui do lado de fora pode manipulá-lo através dessas luvas aqui. Então não há nenhum contato físico com o paciente, mas mesmo assim é possível atendê-lo adequadamente. No caso de suspeita ou da confirmação dessa vítima com ebola, deve ser contato via 193, a nossa central de operações, o COBOM, e o responsável fará o despacho de uma viatura que hoje fica aqui no Glicério, equipada para essa finalidade, com o pessoal treinado para esse fim.
O ebola é um dos vírus mais mortais que existem, mata 90% dos infectados. Países da África, como Guiné, Libéria e Serra Leoa, vivem uma epidemia da doença. A Nigéria também teve casos confirmados. Não há casos registrados no Brasil. Campanha de vacinação contra a raiva para cães e gatos terá atraso em 60 cidades do estado de São Paulo. Segundo o Ministério da Saúde, as 5 milhões de doses destinadas para São Paulo serão enviadas até o mês de novembro. Além das 60 cidades do estado, outros 318 municípios, incluindo a capital, tinham a previsão de começar a vacinação neste mês. O Ministério da Saúde afirma que não há desabastecimento da vacina antirrábica no Brasil e que as doses existentes foram encaminhadas primeiro para os 12 estados considerados prioritários. Depois das chuvas dos últimos dias, a semana começou com a umidade relativa do ar alta, na casa dos 60%. Mas uma massa de ar seco deve ganhar força ao longo da semana, afastando as condições de chuva. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Os próximos dias serão de tempo firme e seco na maior parte do Brasil. O frio da madrugada diminui no centro-sul do país e as temperaturas ficam mais amenas. O dia amanhece com 13 graus em Florianópolis, 11 em Porto Alegre e 15 em Belo Horizonte. O ar seco volta a predominar na região sul e o dia fica ensolarado e as temperaturas entram em elevação durante a tarde, chegando aos 25 graus na capital gaúcha. Aqui no Sudeste, máxima de 27 graus no Rio de Janeiro e de 28 em Vitória. No Nordeste do Brasil, calorão de 32 graus em Fortaleza e de 29 em Salvador. Ainda chove de forma fraca a moderada amanhã em toda a costa leste da região até o centro-norte fluminense e de maneira mais forte no extremo norte do Brasil. Aqui em São Paulo, as áreas de instabilidade perdem força e o ar seco volta a se estabelecer sobre o estado, deixando o tempo bastante ensolarado e quente em todo o interior. A máxima chega a bater na casa dos 32 graus em Presidente Bernardes e também em Votuporanga. No centro-norte, calorão também de 30 graus na região de Ribeirão Preto e também em São José do Rio Preto. No litoral, o céu continua com muitas nuvens, mas não chove e a máxima não ultrapassa os 22 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Aqui na Grande São Paulo, o sol também vai aparecer entre muitas nuvens e as temperaturas ficam amenas, sem previsão de chuva para os próximos dias. Nesta terça-feira, mínima de 15 e máxima de 23 graus. Na quarta, esquenta um pouquinho, os termômetros chegam aos 24 graus. E na quinta-feira, o sol predomina e dá até para sentir calor, máxima de 26 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! E agora vamos ao comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. O Parque do Ibirapuera, em São Paulo, comemora 60 anos quinta-feira, que vem, dia 21. É o parque mais querido da cidade e foi eleito o melhor da América do Sul. O parque tem 1,5 milhão de metros quadrados e está acostumado a receber 150 mil pessoas por final de semana e shows de artistas de todos os cantos e todos os ritmos. Anteontem, sábado, o Ibirapuera recebeu Allen Toussaint, um dos maiores intérpretes do blues americano, e no final foi uma correria por conta da chuva, coisa que faz parte da rotina de quem frequenta parques e gosta de ficar ao ar livre. O Ibirapuera tem algumas características próprias, que são conquistas dos seus frequentadores, como um quadrilátero entrando pelo portão 6, que é território livre da cachorrada. Ali, cachorro não usa guia e anda livremente para a alegria deles, cachorros, da criançada e, é óbvio, dos seus donos, os cachorreiros. Toda manhã, perto do cachorródromo, você pode fazer ginástica com um mestre japonês ou, se preferir, pode se unir aos corredores que testam sua resistência a cada dia. Tem também, todas as manhãs, os andarilhos de todas as idades e os ciclistas que seguem à risca o espaço reservado a eles. As quadras de basquete, vôlei e futebol de salão ficam, um pouco mais tarde, apinhadas de jovens que vão praticar o seu esporte depois da escola.
O parque tem, sem dúvida, uma energia especial e é uma ilha de tranquilidade cercada por um trânsito caótico e pela violência da cidade grande. Eu mesmo já vi motoqueiros e motoristas deixarem o parque, montarem seus veículos e saírem como loucos para a rotina da cidade. Que pena que é assim, porque o clima no parque é de civilidade, educação e solidariedade. Pois é, já fora dele, bem, talvez isso seja um assunto para Freud explicar. De qualquer forma, durante a semana vai ter uma programação especial, com filmes, oficinas e karaokê, para celebrar o aniversário do Ibirapuera. E se você quiser mais detalhes, é só enviar um e-mail para sustentabilidade@tvgazeta.com.br que eu vou ter o prazer de responder. Boa noite. A favela do Bamburral, em Perus, na zona norte da capital, chegou a ter mais de 500 famílias. Em 2010, a área foi desapropriada pela prefeitura para a urbanização. Mas com a demora na construção dos prédios, alguns barracos começam a voltar para o local. Início da obra 20 de outubro de 2010. Custo 45 milhões de reais. E a entrega em janeiro de 2015. Sidney, morador da antiga favela do Bamburral, em Perus, está cadastrado para receber um dos apartamentos que deveriam estar em construção neste terreno. Mas os prédios, por enquanto, só estão na maquete. Estão oferecendo um vale-aluguel para a gente. No meu caso, o dinheiro não dá para pagar o aluguel. É muito pouco. É pouco, eu tenho que pôr quase R$300 a mais do meu bolso. De acordo com o site da prefeitura, urbanizar é levar infraestrutura para o local. Abrir e pavimentar ruas, instalar iluminação pública, construir redes de água e de esgoto e criar áreas verdes e de lazer, além de espaço para escola, creche e posto de saúde. Nós conversamos com alguns operários aqui da obra e eles não quiseram gravar entrevista, mas informaram para a gente que estão há pelo menos 3 semanas sem trabalhar. A gente vê também muitas máquinas aqui no pátio, todas paradas. E eles não sabem dizer por que a obra foi paralisada. E aí tem previsão de voltar a obra ou não? Como eu estou falando para você, aqui não tem engenheiro, não tem encarregado. Os operários dizem também que estão sem receber os salários. Estava falando que vocês estão sem receber, é isso? Oxe, faz 20 dias, nem fala nem pagamento. E o que eles falam para vocês? Não vai ninguém aqui não. Eles dizem que não tem dinheiro, que fica 10 dias os atrasos aí dos peão aí, né, de pagamento, talvez até mais, de 10 dias do dia que chega o dia de pagar. E eles param por causa disso aí. Com a demora, novos barracos começam a ser construídos ao lado do terreno. O pessoal está tentando voltar tudo para o local onde estava, né? Entendeu? A prefeitura não tomou nenhuma atitude e eles vão voltar para o lugar de origem. Os números da Secretaria Municipal de Habitação mostram que na capital paulista são 1.643 favelas. Destas, 357 estão urbanizadas. Pelo menos 3 milhões de pessoas vivem em moradias precárias. A Prefeitura de São Paulo pretende beneficiar cerca de 70 mil famílias que moram em favelas até 2016. Por enquanto, seu Manuel vai ter que esperar. Ele também tinha uma casa no terreno desapropriado pela Prefeitura em Perus e se mudou para uma residência alugada. Pelo andamento que vai, acho que não sai não. Desanimou já, todo mundo está desanimado, mas vamos ver, né? No início da tarde, a produção do Jornal da Gazeta entrou em contato com a construtora Gomes Lourenço, responsável pelas obras no terreno da antiga favela Bamburral, mas até agora não obteve resposta. Já a assessoria de imprensa da Prefeitura disse que irá apurar o caso. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Michele Janela. Campeonato Brasileiro, entre os paulistas, apenas o São Paulo se deu bem na rodada. O tricolor venceu o Palmeiras no Pacaembu com um gol de Allan Kardec no finalzinho do jogo. Olá, Michele. Olá, Estela. Seja bem-vinda das suas férias. E com isso, o Palmeiras entrou na zona de rebaixamento. Já são 9 jogos sem vitória no Brasileirão. O Corinthians também não foi bem, a equipe não saiu de um empate em casa contra o Bahia, o simples e modesto Bahia. E o Santos também decepcionou. O time da Baixada não conseguiu segurar o líder Cruzeiro e foi goleado em pleno Mineirão por 3-0. Confira os gols. O primeiro gol da partida saiu após uma falha do goleiro Fábio do Palmeiras. Ao tentar sair jogando com os pés, o goleiro errou e a bola ficou com o Ganso, que passou para Pato a abrir o placar.
O Palmeiras conseguiu empatar após a marcação de um pênalti duvidoso. Felipe Menezes chutou da entrada da área. A bola bateu na mão de Edson Silva e o juiz marcou pênalti. Henrique cobrou e empatou a partida. No final do segundo tempo, Álvaro Pereira cruzou para Allan Kardec, que de cabeça mandou na trave. Mas a bola bateu no goleiro Fábio e foi parar dentro do gol palmeirense. Final, São Paulo 2, Palmeiras 1. Na Arena Corinthians, o Bahia saiu na frente do dono da casa. Chiesa marcou de cabeça para o tricolor. Ainda no primeiro tempo, foi a vez de Gil garantir o empate. A jogada começou com Guerreiro, que cruzou para o zagueiro marcar. Corinthians 1, Bahia 1. No Mineirão, o líder Cruzeiro não deu chances para o Santos. No primeiro gol, Marcelo Moreno desviou de cabeça e o goleiro Aranha não conseguiu segurar. No início do segundo tempo, o artilheiro do Brasileirão, Ricardo Goulart, aumentou para o Cruzeiro. E no final do jogo, Everton Ribeiro puxou o contra-ataque que terminou nos pés de Júlio Batista. Cruzeiro 3, Santos 0. Agora, no caso do Palmeiras, quando a situação é ruim, né, Michele? Parece que tudo acontece. O Valdívia acabou de voltar e já se machucou, né? Estela, o Valdívia não jogava, não atuava pelo Palmeiras desde o dia 10 de maio. Ele voltou a jogar ontem e aí, aos 13 minutos do primeiro tempo, ele caiu no chão, sentindo tontura, sentindo falta de ar e também segurando a coxa. O que acontece? Foi constatada uma fratura no nariz do Valdívia, mas isso não do jogo, uma fratura que aconteceu durante um treinamento na quarta-feira passada. Nossa. E também ele foi diagnosticado agora uma lesão muscular na coxa direita, é um estiramento de grau 1, ele vai ficar afastado por 30 dias. Complicada. Situação complicada mesmo, né, do Valdívia. E o Palmeiras aí 9 jogos sem vencer, está na zona do rebaixamento com 14 pontos. Crise total. E à tarde se apresentou à polícia o vereador corintiano suspeito de agredir um palmeirense durante uma briga de torcidas, Michele. Raimundo César Faustino, do PT, conhecido como Capá, também candidato a deputado estadual. Torcedores dos dois times entraram em confronto ontem em frente à estação de trem de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a polícia, o palmeirense Gilberto Torres Pereira, de 30 anos, foi atingido com pedaços de madeira por um grupo de corintianos. Ele foi socorrido e levado a um hospital da região. Um dos corintianos foi preso. O vereador Raimundo César Faustino, do PT, conhecido como Capá, foi visto por testemunhas participando da agressão. Ele conseguiu fugir. Em 2013, o político foi flagrado em uma briga na partida entre Corinthians e Vasco no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os dois suspeitos devem ser indiciados por rixa, lesão corporal e tentativa de homicídio. E após prestar depoimento, Raimundo César Faustino foi liberado. E nos demais jogos da Série A, apenas uma partida terminou em 0-0. Foi o confronto entre Vitória e Chapecoense. Na Ilha do Retiro, Sport e Atlético Paranaense ficaram no 1-1. Nos outros jogos, destaque para a primeira vitória do Grêmio sob o comando de Felipão, o Flamengo vencendo o duelo dos desesperados com o Coritiba e o Botafogo passando a crise para o Fluminense. O Inter visitou o Goiás e levou 3 pontos importantes para o Sul. Pedro Henrique fez contra e acabou decidindo a partida. 1-0 Inter, vice-líder do campeonato. Fora de casa, o Flamengo venceu Coritiba e saiu da zona de rebaixamento. Falha do volante Baraca e gol de Everton. A derrota por 1-0 deixou o Coxa na última posição. O Grêmio venceu a primeira sob o comando do técnico Felipão. Contra o Criciúma, Luan, de pênalti, e Felipe Bastos, chutando cruzado, garantiram a vitória à equipe gaúcha, 2-0. O Atlético Mineiro foi até Floripa e Dátolo, de cabeça, fez 1-0 contra o Figueirense. Ainda no primeiro tempo, Leonardo Silva fez contra e empatou o jogo. No segundo, Diego Tardelli, batendo o pênalti, colocou o time mineiro em vantagem. Mas o Figueira foi buscar o resultado e chegou à igualdade com Cleiton, já nos acréscimos. E ficou assim, Galo 2, Figueira também 2. E em Brasília, no Clássico Carioca, o Botafogo marcou 2 gols num período de 3 minutos e matou a partida diante do Fluminense. Daniel e Zeballos marcaram e tiraram o fogão do Z4.
2-0. Fred ainda teve a chance de diminuir de pênalti, mas ele chutou pra fora. Que fase, hein, Fred? Michele, teve novidades no julgamento do jogador Petros que aconteceu hoje? Teve sim, Estela. Inacreditavelmente, o Petros pegou 180 dias de suspensão. É uma pena, para você ter uma ideia, maior do que a do Luis Soares, aquele uruguaio que deu uma mordida no Chiellini, do jogador italiano. Ele ficou 4 meses suspenso e 9 jogos pela seleção uruguaia. Mas o Petros, por essa trombada aí, esse suposto empurrão, ou essa conduta desajeitada dele, né, pegou 180 dias de suspensão. Esse árbitro aí, o Rafael Claus, ele não tinha escrito, ele não tinha considerado isso uma agressão, ele não tinha nem colocado isso na súmula, colocou no dia seguinte, depois que ele viu a repercussão, todos os comentaristas esportivos falando sobre isso. Enfim, agora o Corinthians vai recorrer ao pleno e essa pena pode ser revista, diminuída pela metade ou até mesmo suspensa. Michele, muito obrigada pela sua primeira participação aqui no Jornal da Gazeta. Eu espero você aqui amanhã, hein? Amanhã estarei aqui. Boa noite. Boa noite. E é com você, Gabriel. Grupo acampa em frente à prefeitura no centro de São Paulo há cerca de 15 dias. O protesto é uma forma de chamar a atenção para o problema da moradia. O grupo que montou o acampamento em frente à prefeitura é novo e reúne pessoas que estavam em diferentes edifícios invadidos na cidade e que, por ordem judicial, tiveram de sair. Choveu, se molhamos todos, os cobertor, colchão, tudo molhado, mas nós temos que ficar aqui por enquanto porque nós não temos aonde ficar. Porque todo prédio que a gente vai, eles tiram a gente. Nós passa 15 dias num prédio, 15 dias no outro. É o movimento LPM, Luta por Moradia Popular, que se associou a um grupo mais antigo, o LMD, Luta por Moradia Digna. Há também integrantes que acabam de chegar à capital paulista, como o Paulo, que veio do Ceará sem ter onde ficar e está vivendo nesta barraca há 2 semanas com esposa e filha. A dificuldade é mais o frio, né? A gente tem mais pena das crianças. O bom é que sempre o pessoal que passa aí na rua, de carro, esse pessoal de igreja, sempre para, dão comida, dão cobertor, roupas de frio, aonde a gente vai conseguindo se aquecer um pouco. O grupo, que começou pequeno, há cerca de 15 dias, com no máximo 40 pessoas, já conta com mais de 60 famílias que passam a noite aqui, acampadas, e já improvisaram, por exemplo, o refeitório. E para usar um banheiro, vão até a esquina, naquele prédio também invadido por um grupo que reivindica a moradia popular. Eles dizem que vão continuar aqui nas calçadas até que o governo ofereça alguma alternativa. Uma das coordenadoras do movimento diz que assessores da Prefeitura de São Paulo já se reuniram com a liderança do grupo por 2 vezes, mas que, por enquanto, não ofereceram nenhuma proposta concreta. Está na Constituição brasileira. Todos nós temos que ter uma moradia. Essa é a nossa reivindicação. Mas nenhuma proposta foi dada. Eu acho que a partir do momento que você dá uma proposta, tem como você analisar e tomar uma decisão. Mas quando não tem nenhuma, que decisão tomar? Criação de empregos formais no Brasil cresce quase 30% em 2013, na comparação com o ano anterior. Segundo dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho, foram criados no ano passado 1.490.000 postos de trabalho. Em 2012, haviam sido criadas 1.150.000 novas vagas. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo elege nova presidente que tomará posse no dia 1º de outubro. A nossa entrevistada é a juíza do trabalho Silvia Devonald, vice-presidente do TRT, eleita nova presidente do maior tribunal do trabalho do país. Parabéns por sua eleição. Muito obrigada. Um desafio novo em sua vida. Sua posse vai ser no dia 1º de outubro. E a senhora já foi advogada trabalhista, juíza do trabalho durante também um bom tempo. Agora, vice-presidente do tribunal. Agora, a eleita presidente. Esse seu lastro militando nesta área é o suficiente para o comando de uma instituição como essa? Ou a senhora vai ser obrigada a fazer curso de gestão, de liderança, uma preparação mais específica para a administração? Com certeza,
a advocacia, depois trabalhando como juíza e como desembargadora no tribunal, é totalmente diferente de administrar o tribunal. Porque nós temos uma formação de juízes para dar sentenças, proferir votos, mas nós não temos formação para gerir um monstro como é o nosso tribunal, né? Nós temos um dos maiores orçamentos da União. Temos mais de 6.000 servidores, quase 2.000 terceirizados. Então, é um desafio muito grande, tenho me preparado, sim, já nesses 2 últimos anos na vice-administrativa, tive contato com todos os problemas, que são muitos, e tenho estudado, mas dá medo. Mas, assim, eu recebi uma informação que tem uma turbulência também. A senhora menciona servidores terceirizados e contratados, da possibilidade de uma paralisação, agora, nessa semana ainda. É isso mesmo? Tá para acontecer? Já aconteceu há um mês e pouco atrás, nós tivemos 30 e poucos dias de greve de servidores e eles estão programando outra greve. Infelizmente, não tem o que se fazer, né? Mas, até agora, conseguimos gerir os nossos fóruns porque não houve a paralisação total. Ao contrário, a paralisação tem sido pequena. Sim, quer dizer, a adesão não é o suficiente para paralisar, portanto, as varas do tribunal continuam operando, é isso? Continuam operando, precariamente algumas, principalmente em primeira instância, né? Sim. No tribunal não houve nenhum problema até agora. Em primeira instância, nós tivemos alguns problemas em determinadas varas, tivemos até que suspender os prazos processuais para evitar prejuízo para as partes e para os advogados. Mas conseguimos até agora contornar o problema. Eu vi um elogio para a sua eleição do presidente da OAB de São Paulo, em que ele fala que a sua eleição gera uma expectativa muito positiva em função da importância da relação do magistrado com os advogados que militam na área. Essa vai ser uma das suas características, né, de aprimorar esse relacionamento? Com certeza, porque somos todos advogados. Simplesmente estamos em outra posição hoje, né? Eu fui advogada, hoje sou magistrada, amanhã na aposentadoria posso até voltar a advogar. Venho de uma família onde meu pai era advogado, então nós temos uma relação assim muito grande, muito próxima com a advocacia. E o advogado é um grande parceiro nosso na distribuição da justiça. E assim a questão de carência de pessoal, de juízes, de magistrados? São vários os concursos, mas a demanda é muito grande. Aqui em São Paulo, nós estamos sempre correndo atrás de juízes. Nós estamos fazendo cerca de 2 concursos por ano. Por ano? 2 concursos por ano. E até agora não conseguimos completar o número. Estamos hoje com quase 80 vagas em aberto. E há muitos que se candidatam? Existe uma procura para isso? Existe uma procura muito grande. Nesses últimos concursos, pelo menos 5, 6 mil candidatos. Mas, infelizmente, no final das provas, sobram 20, 30, né? Então, que conseguem ser aprovados? Que conseguem. É muito difícil. Incrível isso, né? Para a advocacia, para os cursos de direito, quer dizer que a qualificação está muito aquém da exigência para o trabalho. Pode ser, pode ser. Eu acho que também a falta de experiência de muitos deles, né? Porque hoje nós temos os concurseiros, que são aqueles que vão pelo Brasil inteiro fazendo concurso de tudo. Sim. Então, fica muito difícil a gente conseguir uma pessoa que tenha um preparo específico para a carreira de magistrado, né? Bom, doutora Silvia, encaminhando para a finalização da nossa entrevista,
A senhora pretende, tem como meta estabelecer um diferencial na sua gestão ou vai dar continuidade àquilo que já vem sendo feito pela atual administração, pela atual presidente? A minha meta é seguir este mesmo caminho, principalmente na questão das varas distritais, que já abrimos na Zona Leste, agora, acho que 19 de setembro, nós vamos inaugurar a Zona Sul e a minha intenção, espero que durante a minha gestão consigamos inaugurar a Zona Norte, porque eu acho que essa distribuição da justiça é muito importante. Você vê, por exemplo, a Zona Sul, nós temos lugares lá que estão quase 80 quilômetros do centro. Então, há uma demanda reprimida muito grande com relação... Então, descentralizar. A descentralização é fundamental, eu acho que é fundamental. Sim. E, além disso, eu pretendo também dar seguimento a um projeto que já estamos fazendo, que é de valorização do servidor, a questão de trabalho mesmo deles, ter condições melhores de trabalho, porque, infelizmente, salário a gente não pode mexer. Sim. Mas dar melhores condições de trabalho para eles, ter um ambiente melhor, ergonomicamente correto, tudo isso nós estamos planejando fazer também na nossa gestão. Muito obrigada por sua entrevista, desejo muito boa sorte nessa empreitada. Eu agradeço. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, obrigada. Gabriel. E uma correção, o horário eleitoral gratuito começa amanhã, mas terá 50 minutos em cada inserção e não apenas 25, como informamos mais cedo. No rádio, a propaganda terá 2 horários, das 7 às 7h50 e de meio-dia a meio-dia e 50. Na televisão também serão 2 inserções, da 1 a 1h50 da tarde e das 8h30 às 9h20 da noite. A propaganda para presidente da República e deputados federais acontece às terças, quintas e sábados. Já as propagandas para senador, governador, deputados estaduais e distritais são às segundas, quartas e sextas-feiras. Julian Assange, fundador do Wikileaks, afirma que deixará a embaixada do Equador em Londres. O fundador do Wikileaks está asilado na embaixada equatoriana há 2 anos. Ele buscou refúgio no local a fim de evitar a extradição para a Suécia. A justiça do país possui um mandado de prisão contra Assange, que é acusado de estuprar 2 mulheres. Caso ele saia do edifício, será preso pela polícia britânica e entregue à Suécia. A data de saída da embaixada ainda não foi confirmada. A imprensa local afirma que Assange sofre de problemas cardíacos e pulmonares e, por isso, precisa deixar o edifício. Ele nega que este seja o motivo de sua saída, mas disse que viver em um local fechado por 2 anos tem afetado sua saúde. Guerra em Gaza terminou agora há pouco o prazo de cessar-fogo de 5 dias. Hamas e Israel concordaram em prorrogar a trégua por mais 24 horas, enquanto o mediador no Egito se esforça para fechar um acordo permanente. A imprensa israelense chegou a noticiar que os 2 lados teriam alcançado um pacto inicial, mas autoridades israelenses disseram que ainda não existe acordo. Estados Unidos realizam 15 ataques aéreos contra postos de controle de rebeldes no Iraque. O presidente americano Barack Obama se reuniu com funcionários do Departamento de Segurança Nacional para discutir os próximos passos na missão que tem como objetivo frear o avanço do Estado Islâmico, o braço iraquiano da Al-Qaeda. Os militantes foram expulsos de algumas cidades no nordeste do país e os moradores já começaram a voltar para suas casas. A comissária da ONU para Assuntos Humanitários, Kristalina Georgieva, se encontrou com representantes do governo iraquiano para enfatizar o apoio político aos esforços contra os rebeldes. Georgieva classificou o conflito como um atentado à humanidade e afirmou que a União Europeia disponibilizará ao governo iraquiano cerca de 22 milhões de dólares. 17 million euros for now. Governo da Ucrânia denuncia ataque contra ônibus de refugiados. Dezenas de pessoas morreram e as autoridades acusam separatistas pró-Rússia de terem lançado foguetes contra o veículo.
Depois do ataque, o presidente Petro Poroshenko se reuniu com o Conselho de Segurança Nacional para cobrar mais eficiência contra as iniciativas dos rebeldes. A região leste do país é a mais afetada pela crise. E hoje o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, confirmou que foi alcançado um acordo entre o Kremlin e a Ucrânia a respeito de ajuda humanitária. No entanto, o ministro disse que não foi feito progresso quanto ao cessar-fogo. Fortes chuvas na região norte da Índia afetam cerca de 1.500 vilarejos. Mais de 90 mil pessoas estão desabrigadas e pelo menos 28 morreram, vítimas de deslizamentos. De acordo com os meteorologistas, as tempestades devem continuar pelos próximos dias. Hoje termina a visita de 5 dias do Papa Francisco à Coreia do Sul. O pontífice pediu pela paz entre as Coreias, que estão em conflito desde a década de 50, quando houve a separação territorial. Agora, Francisco retorna para o Vaticano, mas expressou seus desejos para 2015. Visitar o México e os Estados Unidos, em especial a Filadélfia e a Casa Branca. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Confira uma entrevista com o candidato ao governo de São Paulo, Alexandre Padilha, em Hora do Voto. Hoje, 11h30 da noite. Jornal da Gazeta. Oferecimento